Tá? Então, a aula passada a gente parou aqui porque eu vi o vídeo hoje, tá? Professor. É o meu nome. Não, não é não. Diga. Você tem mais uma estimativa como vai ser a prova? Tem uma estimativa. Tá estimado. Lá no final de setembro, começo de outubro. Mas eu decidi se é pré-GIC, não é GIC, né? SIAC, né? A SIAC é só na metade de outubro pra trás. Então é antes da SIAC, estamos definidos. Deus não tem nada a ver com isso. Vamos lá? Mais uma dúvida, trauma ou desilusão? Vai estar lá no Classroom, assim, o dia que eu criei. É que vocês são muitos. Vocês nem tanto, mas a turma de linguagens é grande, né? Poxa. Mas tá legal, tá legal. Vamos lá. Deixa eu só... Esse é o tipo de exploração que eu preciso. Vou pedir um café. Esse tipo de exploração eu vou ter mesmo. Está acontecendo agora. Aproveita que não deve nem Não, eu tenho 30 alunos. Eu pago bolsa para 30 alunos. Se nenhum deles puder ter a gentileza de me trazer o café, quem fez o café fui eu. Aí, Gostrão. Ah, meu cara. É café. Que foi? Mas de café pro professor. Vale pouco, né? Tá me saindo mais barato. Vamos lá. Então, a gente estava falando aqui sobre técnicas, a gente falou sobre rede de pacote, estava falando sobre rede de circuito. O que a gente falou sobre rede de circuito? Equivalentes ao nosso telefone, né? Ou seja, você tirou o telefone do gancho, a gente fecha essa porta antes que esse ar-condicionado já é tão caro de consertar. É que eu cuido da infra daqui do inseto também, então eu sei quanto custa o ar-condicionado. Né? Deu uma pequena depressão agora. Tá, então olha só, tá com o telefone, né? Então, quando eu tiro o telefone do gancho, a minha linha está 100% do tempo reservado. Antigamente isso não era verdade, mas por que isso não era verdade antigamente? Vocês deveriam estar se perguntando isso. Ou vocês não se lembram, que são todos novos e eu estou velho. Eles se lembram, graças a Deus. Né? Por que isso acontecia? Por que a linha demorava para dar sinal? Isso é porque, na verdade, era comutação de pacotes e não de circuito? Provavelmente o PBX estava quebrado. E aí eles tinham que trocar fisicamente o teu fio, quando percebiam. Olha que bosta. Ou seja, já funcionou alguma vez e parou de funcionar. Um PBX é uma máquina extremamente cara. Um PBX, por exemplo, pequeno, tipo que a UFRJ usava, ele deve custar de 60 a 70 mil reais. Só que acontece o seguinte, não tem mais ninguém que conserte. Ninguém mais trabalha com isso. Então quando quebra, quebrou. Ou você torce para alguém dar um bacalho, que é o que a UFRJ faz hoje. Torce para alguém consertar esse negócio pela experiência de vida, né? Não tem alguém treinado para fazer isso. Só que um PBX é uma máquina extremamente confiável. Em 10 anos, o mean time between failures, ou seja, o tempo médio, a porcentagem de tempo médio que ele funciona é de 99,99%. Poxa, e por que não o FRJ falha tanto? Vocês deveriam estar se perguntando. Ele tá lá muito mais que 10 anos. Ele está lá muito mais que 10 anos. Deve ter pelo menos uns 30. Pelo menos, se não é mais antigo. Se vocês vão no Mercado Livre, eu recomendo sempre isso sim. O Mercado Livre não é uma... Tá muito cheia a garrafa? Tá. Ah, porque senão eu ia dizer pra você deixar aí. Vou deixar assim. Então acho que lá. Vou fazer mais café também depois. Tá. Quem é que tá aí? Além dos 4 de doutorado. O Hugo, que tá ali na frente. O Sávio, o Volante, o Marcelo. Volante e Marcelo só saem quando eu conversar com eles. Pacote. Meio é compartilhado. É mais barato. Foi o que ficou. É pior.
em termos de qualidade de serviço, qualidade de experiência, bastante pior. Mas não importa, a gente vai pagar do mesmo jeito. Então, o que acontece? Aqui a gente está falando de tempo médio, probabilidade estatística, quem é que fez? Quase todos. Né? Bom, quem sabe o que é isso aqui? Esperança, vocês sabem que vem de valor esperado, né? Que uma vez um aluno meu traduziu isso como hope. Aí eu falei. Isso aqui, na verdade, é o nosso lambda, né? Nosso tempo médio de utilização. O que é o primeiro momento de variação? Desvio padrão. O segundo momento? Deus a abençoe. Então, olha só. Se isso aqui, vocês acham que isso aqui é discreto, que o número de pacotes é discreto ou contínuo? Discreto. Não dá para ter meio pacote. Sabe o que a gente chama de meio pacote? Erro. Falha. Então os pacotes chegam, né, a uma taxa contínua. Normalmente a gente vai usar duas distribuições para representar. Uma é a binomial, ou Poisson, Deus o abençoe. Né? Qual é a característica da distribuição de Poisson? Todo mundo tem a mesma probabilidade. Todo mundo tem a mesma probabilidade. Isso quer dizer o que em termos de esperança em primeiro momento? Todos são iguais e constantes. Tá? E por que a gente faz isso? A vida real, os pacotes chegam iguais e constantes? Não. Mas não importa. Eu estou atrás do mundo real? Não. O mundo real não serve para nada. Ele é muito desagradável. Ele é muito inconstante, é muito pouco. Mas para ganhar dinheiro ele é ótimo. Né? Porque se você, na verdade, o que a gente chega assim, se para representar os pacotes, eu represento por Poisson, para representar as pessoas que estão ou não ativas simultaneamente na rede, que é o que me interessa para calcular a vazão da minha taxa de pacotes, qual a distribuição que eu vou utilizar? Vamos lá, gente, só tem duas, 50%. De uma eu já falei. Nossa, gostei da segurança. Né? Então eu represento a taxa de chegada do roteador por Poisson, justamente porque eu trabalho a chegada como constante, mas estar ou não estar, esse aspecto de dualidade, tem duas distribuições de probabilidade que eu posso fazer isso. Uma é a binomial e qual que é a outra que deriva a partir que a binomial deriva de? É a primeira distribuição de probabilidade discreta que vocês aprendem em probabilidade estatística. Já tem um. Hã? Tem um negócio louco que vocês podem utilizar para se lembrar. Google. Vamos, gente. Gente, olha só, probabilidade estatística para vocês só serve para uma coisa, para essas coisas aqui. O resto é tudo mentira. Né? O resto vocês vão dizer que tem 95% de confiança, ou 99%, e deixar o Excel calcular. Excel, né? Na verdade, é a segunda que vocês aprendem. Primeiro vocês aprendem o uniforme, né? Depois é Bernoulli. Bernoulli você deriva na binomial. Tá? Uma vez eu fui tentar fazer um mestrado em estatística no IMPA. Foi muito legal. Muito legal. Um dia eu chego no capítulo 2. Isso é análise, né? Análise também é uma aventura. Já faz alguns anos que eu estou tentando. Nunca consegui. Mas foi legal. Isso dá pra brincar. Então isso aqui, se a gente modelar isso aqui com uma binomial, tem esse exemplo descrito no livro. Vocês estão lendo o livro? Nossa, que entusiasmo. Nossa, que bom esse livro. É tipo Harry Potter, né? Tipo, não faz mais sentido. Mas tudo magia. Mas vamos lá. Isso aqui você chega ao ponto de você modelar que com 35 usuários ativos e a taxa de utilização desses usuários é de 10%, né? Você consegue, com um enlace de 10 MB, representar 35 pessoas. Enquanto no outro caso, você representaria com 35 MB. Né? Porque se eu tenho que ter 1 MB ativo para cada um, né? É claro que isso desconsidera coisas simples. Como o quê? Qual o horário que vocês estão usando a internet da casa de vocês? Isso é que horário? Não,
Que horário de verdade vocês estão usando a internet? Por exemplo, eu saí daqui, são 8 horas da noite. Então eu vou chegar em casa, são tipo 8h30, 8h40. 8 horas da noite eu não tenho mais trânsito, né, gente? Então, que horas vocês acham que eu estou usando a internet? 10 horas da noite? Provavelmente eu vou usar normalmente entre 10 e 3 da manhã. Os horários que eu estou acordado. Eu entendo. Já nem mais faz efeito, agora é só para alimentar o vício. Ó. Fala, gente. É exatamente isso. Meu café já tem sangue. Vamos lá. Qual horário que vocês acham que a rede está sendo mais utilizada? 10 da noite. Vamos botar um horário de 4 horas? 4 horas de saudável? 7 às 11. 7 às 11? 7 às 11 é um bom horário. Vocês concordam? As pessoas saem do trabalho às 5, né? A maior parte das pessoas, assim, deu 5 horas. Já tá lá na febre do boi para ir embora, né? 5 horas o maluco. Tipo assim, já tá na porta, né? Só para passar o crachá para dar 5 horas. 11 da noite, o cara tem que acordar cedo no dia seguinte, ele, né? 11 horas da noite ele já fala que tem que parar com Netflix, né? E aí entra o seguinte, agora vamos pensar em questões sérias do governo. Mais uma vez eu falei, vocês são tomadores de decisão. Franquia de internet, quem é contra e quem é a favor? Franquia da internet, contra e a favor. Franquia, eu tenho com um limite de megas, de gigas a trafegar por mês. Hã? Eu sou a favor. Tem que comprar alguém. Não, mano, tem internet em casa. Ah, não, minha internet em casa? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer vamos trabalhar, antes de trabalhar nas contas, vamos trabalhar no sentido. Digamos que você tem um limite de internet, tá? E a tua qualidade é dependente dos acessos concorrentes, ok? Se eu tenho um enlace de 10 MB e 35 pessoas estão usando, se eu estou falando que a taxa de utilização é de 20%, então eu vou dizer o seguinte, se o espaço é de 24 horas, mas a concentração é no espaço de 4 horas, a gente pode considerar que isso aqui é um sexto do meu dia? Um sexto. Vocês concordam comigo que no horário de 10 da noite às 6 da manhã seria um horário mais sussa? Porque quem usa a internet, assim, o que eu falo, quem é de tecnologia tem uma visão muito enviesada, adoro essa palavra, viés, né? Muito enviesada do universo. A gente que é de tecnologia acha que todo mundo é de tecnologia. A tua avó não está usando a internet às 3 da manhã. A tua avó é hipotética, né? Pode ser que a sua avó específica, instanciada, possa ter, né? Mas a superclasse avó, né? Não vai estar usando, né? O teu irmãozinho de 8 anos, tomara que não. Né? Mas é possível que você, de vez em quando, esteja 3 da manhã assistindo Netflix, falando com alguém. Né? Isso é possível. Trabalhando. Então, vamos dizer que a nossa taxa de atualização é volta de 20%. Estou arredondando, tá? Porque é exatamente o modelo que está no livro. Se as pessoas saem do trabalho às 5 da tarde, não estou dizendo assim, mas eu sou freelancer, trabalhar o que eu quiser. Você não compra desgraça. Né? Mas, sim, né? Tirando o grosso, a média, a minha esperança, a gente concorda que está entre esse horário de 7 horas da noite e 23? Ou se a gente for um pouco mais, de 18 às 24? Isso vai mudar porque tem franquia? Então a quantidade de acessos cai? Só continua tão ruim quanto é hoje? Só no final do mês, né? Que vai ter, tipo assim, o pão duro da franquia e o maluco que perdeu a franquia no começo do mês vendo 8 horas de Netflix direto. Mesmo assim, a Netflix não gasta nem tanto, né? Se você for ver pelo celular, tudo depende da resolução, tá? Então se você ver pelo celular, um episódio de 40 minutos equivale a aproximadamente 250 MB. Vendo pelo celular. Se você for ver uma TV de 8K, é outra brincadeira, né?
Então, assim, isso varia pra caramba. Então, esse aspecto, a franquia, da forma que ela é feita hoje, ela não faz diferença. Ela é só ruim mesmo. Se a franquia é como é a faixa de luz, que se você usa no horário de pico é mais caro do que você usar fora do horário de pico, aí começa a fazer um pouco mais de sentido. Ou se ela por qualidade de tráfego, isso também faz um pouco mais de sentido. Por exemplo, tráfego tipo de vídeo, tipo Netflix, é muito bem comportado. Pode falar. Então você está dizendo que tipo, quem sugere franquia como forma de economia é burro, não faz sentido. Não, eu estou dizendo que se você for botar a franquia pura e simples, sem você diferenciar tráfego, não faz sentido. Eu nunca digo que alguém é burro. Jamais. Não na cara dele. Não, em geral, metade dos problemas é dizer esse tipo de coisa na cara das pessoas. Eu tenho um temperamento muito ruim às vezes. É muito errado e a minha dica de vida é jamais faça isso, tá? Todos os pontos isso é um sinal de amadurecimento. Não sejam como eu, nem um pouco. Um sinal, assim, eu digo o seguinte: se você não diferencia o tráfego para dar maior qualidade para o teu usuário final, a ideia ela engana, né? Porque o cara pensa o seguinte: uma pessoa que não entende nem de estatística, nem de teoria de filas, nem de informática, vai achar, pô, o maluco tá baixando o jogo no torrent, meu irmão. Por que eu vou estar pagando para esse maluco baixar o jogo no torrent? E isso é um sentimento que é razoável. Eu não acho razoável, mas tudo bem, beleza. Eu entendo as pessoas pensarem assim. Agora, o problema não é o cara baixar jogo no torrent. Não é só o problema. Mas o problema é a taxa de utilização, que é do modelo de rede. Se isso fosse uma rede de circuito, esse cara da franquia estaria coberto de razão. Mas não é assim que funciona. E fora que internet não é que nem água, né? Você não gasta internet. Tem até um episódio de South Park que é muito, muito interessante sobre isso. A internet acabou que todo mundo gastou a internet. Teve uma seca de internet. O episódio, inclusive, é muito ruim, mas a ideia é bem interessante, no sentido que acabou a água, né? Então, esse mesmo problema a gente passa por franquia. Franquia faz muito sentido se eu trabalhar em função, por exemplo, desse horário, eu vou privilegiar o horário que o pessoal está em casa, eu vou dar precedência para o tráfego do Netflix ou para streaming de vídeo. Se você estiver baixando arquivo, eu vou dar uma qualidade de serviço mais baixa. A gente está vendo isso em redes industriais, está vendo sobre teoria de filas. Né? Por exemplo, numa rede industrial, tráfego de comunicação e tráfego de automação tem que ter precedência sobre o maluco que está trocando e-mail. Não faz, a gente conversou sobre isso no ano passado, não faz diferença para você se o seu e-mail demora 15 segundos, 30 segundos ou 1 minuto. Agora, se o seu áudio, o seu vídeo são ruins, você fica chateado. Né? Se o seu YouTube demora para carregar, você já dá refresh na página, fecha ele, manda. Agora, se você está baixando um arquivo, vai demorar 2 horas ou 3 horas, já está demorando 2 horas, 3 horas, você vai desligar aquilo e dane-se, né? Então, esse tipo de coisa tem. Só qual é o problema disso? Olha só a contradição. Fere a neutralidade da internet. Isso acontece? Calma. Neutralidade é o conceito de que você não pode diferenciar tráfego de forma alguma. Só que diferenciar tráfego não é uma coisa negativa. Diferenciar tráfego já existiu, tá? A gente não prova, nem fala isso abertamente, mas vocês podem procurar na internet. Em 2004, as teles achavam que VoIP, coisas como Skype, era um absurdo e era a internet fazendo papel de operadora. Os tempos mudaram. Não, mas mais ou menos, também pouco tempo atrás, o presidente da Vivo falou que o WhatsApp era um absurdo. Era acabar com o negócio. O que eu falei pra vocês sobre o 4G na aula passada? 4G é totalmente digital. Ele já faz o WhatsApp. SMS é o WhatsApp porco. Porco, ruim, mal feito. Como é que o presidente fala isso? Porque provavelmente o presidente não é um cara técnico. É um cara que está atrás de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é uma coisa boa. Não é crime ganhar dinheiro. É crime você falar um absurdo desse. Mas, né? Mudou? Mudou. Vocês usam o WhatsApp? Vocês ligam pelo WhatsApp? Eu mostrei para vocês que a franquia de voz vale pouco dado, né? 200 mega.
quando eu falo em 5G, eu estou falando em taxas similares à banda larga de vocês, só que sem fio. A tendência é que no 5G, vocês acabem a banda larga sendo cabeada. Para operadores, isso é o melhor dos mundos. Tem as lendas urbanas que gera câncer, né? É tudo lenda urbana, gente. Olha só. Para os rapazes, né? O celular, um dos maiores emissores de onda do negócio, você guarda do lado da sua bolsa escrotal. E você faz isso todos os dias, o dia inteiro. Parabéns. Né? Se isso aqui gerasse câncer, você estava no lugar mais suscetível. Tá? Não feliz em botar isso no lugar mais suscetível, né? Todas as pessoas do mundo falam com o celular como? Que fica onde? Perto de que cérebro importante cheio de água? Cérebro. Olha que coisa bacana. Então, olha só. Bom, não tem lenda urbana, né? Porque, olha só. Se isso fosse verdade, todos vocês já estavam. E a geração de vocês até mais do que a minha, né? Porque vocês já nasceram com os celulares como algo mais ou menos comum. O mundo é muito bizarro e tenham cuidado com essas lendas de internet. Posso gravar áudio pra mandar pra minha avó? Pode. É que nem a lenda, o negócio que me dê. Pra nossa avó. A avó hipotética. O celular debaixo do travesseiro explode? Na verdade, o celular não assim, ele está debaixo do travesseiro e explode. Celulares explodem, ponto. Basta a bateria estar com defeito. Tá? Por acaso, sim, é sempre um hábito muito ruim eu dormir com ele embaixo do seu travesseiro. Ele não explode porque está embaixo do travesseiro, ele explode e está embaixo do travesseiro, aí é um problema. Né? Entenderam? Né? Que relações de causalidade. Essa diferenciação em si, então, tanto quanto o conteúdo do pacote, como quem manda e quem recebe, você não pode diferenciar isso? Neutralidade em nenhum sentido. Nenhum. Em nenhum sentido. Porque, na verdade, a questão da neutralidade não é diferenciar. É quem julga a diferenciação. Isso que eu não concluí o raciocínio, porque eu perdi completamente por a piada. Em 2004, a NET, né, ela dizia que VoIP era disputar serviço. Então, quando o tráfego era VoIP, ela piorava a qualidade. Quando o tráfego era FLOIT, ela piorava a qualidade. E ela podia fazer, a gente não tinha essa lei ainda. A gente não tinha essa discussão. As pessoas nem pensavam nisso. Né? Quando surge o Napster, vocês sabem o que é Napster? É o para quem não sabe, é o pré-torrent, né? O Metallica, nos Estados Unidos, foi um dos grandes caras que brigaram contra o Napster. Dizendo que isso acabava com as bandas. Que não iam vender mais CD. Pobre Metallica. Aí surge o iTunes. iTunes Store. Muito maravilhoso. Não dá dinheiro suficiente. Mas todo mundo migrou para iTunes. Hoje vocês ouvem música como? Spotify. E isso quando vocês estão, né, querendo pagar. Porque senão vocês estão usando YouTube mesmo. Ou fazendo torrent. Vocês não. O mundo. Vocês hipotéticos, né? Superclasse população. Né? Então houve, né, um movimento. Né? Isso tudo por causa desse possibilitador. Então a rede passou a ser o local onde a gente trafega. Né? Na computação de circuito, como eu falei, né? Os recursos são fim a fim, são reservados pela chamada, ou seja, pelas minhas requisições. Os recursos são dedicados e o desempenho vai ser analógico aos circuitos físicos, analógico ao telefone. Análogo ao telefone, né? E existe estabelecimento de comunicação. Então aquele handshake que a gente falou, ele existe. Tá? Então, e os recursos da rede vão ser divididos em pedaços, né? Esses pedaços vão ser ou divididos por tempo ou por frequência, né? A divisão por tempo é chamado de FDM, por TDM, e a divisão de frequência FDM, né? TDMA quer dizer Time Division Multiple Access, e FDMA vem de Frequency Division Multiple Access, ok? Ou seja, acesso múltiplo dividido por frequência e acesso múltiplo dividido por tempo. Por incrível que pareça, é muito mais fácil dividir por tempo do que por frequência. Redes sem fio tradicionais, elas são divididas por tempo.
quando você só tem uma antena. É mais fácil de fazer. Então, isso aqui é uma pergunta de teoria de fila, né? E, na verdade, também diz por que fila de banco preferencial é uma coisa estúpida. Botar duas conexões com o mesmo throughput é muito pior do que eu botar uma única conexão com vários canais. Ou seja, se eu tenho uma fila e uma fila de idoso, a tendência é que a fila de idoso demore tão mais que o idoso demore mais na fila de idoso que na fila normal. Então você usar o mesmo recurso é otimizar esse recurso. Isso vem de teoria de fila, é o que a gente chama de solução de sincronicidade. É por isso que o Banco do Brasil, estatisticamente, é mais... Eu odeio falar isso, né? Dizer que o Banco do Brasil fez algo bem. Né? O Banco do Brasil, quando ele estabeleceu a fila única, mudando a prioridade, ele acertou. Isso aí vem de teoria de filas. O que ele fez foi o que a gente chama de WFQ, Weighted Fair Queuing. De forma, né, que você dá pesos a pessoas diferentes para que elas sejam atendidas por recursos diferentes. Então, se o recurso é caixa e você é um idoso, você tem um peso de probabilidade. E o que eu faço? Um sorteio baseado entre você e o cara que está numa outra fila. Então, tem a fila de idoso, tem uma fila virtual de idoso e uma fila virtual de outros. Você está com a probabilidade P aqui e uma probabilidade 1 menos P. Quanto maior o P, mais rápido você vai estar. E se essa fila for zero, a outra é atendida sequencialmente. Ou seja, você reserva recursos para onde você tem necessidade. Funciona muito melhor. E a gente já faz isso há 20 anos, só que com telefonia. Por que a gente faz isso com telefonia? Porque é onde dá dinheiro. Atendimento a gente não dá dinheiro nenhum. Vai pagar recursos por comunicação, dá um dinheiro da peida. E aí vem, né, eu posso trabalhar. Aí vem a questão, né, de como a gente faz isso. A gente usa um mecanismo para juntar esses canais. Esse mecanismo é chamado de MUX, ou multiplexador, ou modulador. De um lado tem o modulador, do outro lado tem o demodulador. Também conhecido como modem. É isso que o modem faz. Ele decide, os nossos modems são baseados em frequência, o que eles fazem é, dentro das conexões que a gente tem, alocar faixas de frequência. Então, quando você está na tua casa e você tem um determinado throughput, né, uma determinada vazão que você contrata, um pedaço da sua vazão é para voz, separado por frequência, um pedaço da sua vazão é para vídeo, separado por frequência, e o resto é internet. Baseado numa fila chamada Weighted Fair Queuing, onde qualquer um desses caras tem pesos diferentes. Ou seja, eu tenho uma prioridade alta para a voz, uma prioridade relativamente alta para o vídeo e vai com Deus para a sua internet. Só que na prática você usa tão pouco da sua internet que não faz diferença nenhuma. Então, se você tem uma rede de 10 mega, é como um cano de água. Não adianta você ter uma rede de 10 mega se o cara vai transmitir por você a 200k. Esse é o truque das operadoras. E aí, se você está usando Netflix, qual é a taxa de transmissão Netflix? É por volta de 1 mega. Como é que o Netflix faz isso? Né? Preciso de um voluntário. Tá, então tenho 2 voluntários. Pode subir aqui os 2. Sem palmas. Eu sou Netflix. Onde o Netflix está alocado? Qual o país que criou o Netflix? Estados Unidos. Dormi pouco, gente. E aí o que acontece? Quanto é o meu atraso de propagação? Minha latência. O que é o atraso de propagação? O atraso que eu demoro da transmissão do meio físico. Né? Faz diferença? Não, faz.
faz. Se eu tô, quanto mais longe eu tiver, a distância física que o meu sinal precisa percorrer. Né? Essa informação eu tirei de Cavaleiros do Zodíaco. Né? É muito importante que a velocidade da luz no vácuo consegue percorrer a Terra 7 vezes em 1 segundo. A velocidade da luz no cabo CAT5, esse cabo de par trançado que a gente tem, essa bodeguinha aqui, corresponde a 2/3 da velocidade da luz. Tá? Então, na verdade, 2/3 de 7, quanto é? 2 por 3 vezes 7, 4 vezes a velocidade da luz aproximadamente. Sussa? Isso aí, galera, vocês mandaram mal pro burro, né? Um monte de dinheiro, mas vamos lá. 4 vezes a velocidade da luz quer dizer que para eu percorrer a distância entre o Rio de Janeiro e, por exemplo, Nova York, ou, por exemplo, Los Angeles, eu tenho alguns milésimos de segundo de atraso. Pode parecer bobagem, mas a partir de 0,3 milésimos de segundo, 0,3 segundos, na verdade, você já começa a sentir diferença. Então, o que o Netflix fez? Beleza, isso é para uma requisição. Isso é só o físico, ou seja, eu não estou contando o tempo que se demora para gerar aquele vídeo, o tempo para atender a requisição, o tempo de ida e volta, ou seja, esse atraso fica dobrado. Eu não estou contando nenhum desses tempos. Ou seja, a receita já é um desastre total se eu botar isso nos Estados Unidos. Aí o que a Netflix faz? Oi, tudo bem, Tim? Tudo bem com você? Beleza. Vem cá. Esse aqui é um servidor. Tem todas as cópias dos meus vídeos. Tá aqui, tá? Diminuiu o atraso? É de graça. Toma aqui o vídeo. Entrega pra ele. Pronto, é isso. O nome disso é rede orientada a conteúdo. Eu coloco um servidor dedicado com toda a minha coleção baseado no quê? No que as pessoas do seu país mais assistem. Por isso que cada país é diferente. É muito mais fácil. Porque senão, se fosse um central, é a mesma coisa que acontece aqui. Você é claro? Tá ali. Então, dedico um servidor para cada um. Isso é redes orientadas a conteúdo. Eu guardo um servidor de multimídia apropriado para as suas necessidades. Agora, se você é coreano, para que eu vou botar uma série, sei lá, persa? Fala. Quando eu uso, acho que VPN para mudar o meu IP, eu pego o IP dos Estados Unidos e eu entro por lá. Já sentiu atraso nesse tipo de conexão? É por causa disso. Bem-vindo ao atraso de propagação. São 4 tipos de atraso. Falaremos disso no final do capítulo. Aí a gente chegou à conclusão seguinte, que isso não era bom o bastante. A gente já estava lá, não estava. Sou mais novo que isso. Né? Mas o meu orientador estava. Meu orientador já é coroa. O doutorado dele é de 1984. Em 1984 eu não estava nem vivo. Né? Ele virou para mim e falou assim, não, quando eu cheguei no doutorado essas coisas estavam bombando, eu sabia tudo de rede. Eu falei, pô, Guilherme, mas como é que você sabia tudo de rede? Isso é coisa pra cá? Não, porque naquela época não tinha muita coisa pra saber, não. Fala, beleza. O cara é bizarro. É o cara mais bizarro que eu já conheci. Assim, ele é absurdo. Uma vez eu tava fazendo mestrado, eu falei, estudei, tô safo, vou modelar estatisticamente. Aí virei pra ele, pô, comecei. Não, Guilherme, pensei no problema que você passou, eu fiz assim, pá, pá, pá. Um quadro completo. E, nota do editor, ele não fez de sacanagem, ele se empolgou. Porra! É isso aí! Mas eu faria assim. Pá, pá, pá. Primeiro quadro eu entendi, eu falei, sou foda. Entendi porra toda. Segundo quadro. Foi. Terceiro quadro eu entendi até a metade. Aproveitei o quarto e o quinto. Aí no final, você concorda? Concordo. Então esse tipo de coisa acontece, né? Porque o cara é bom, o cara é absurdo. Né? Então o que acontece é o seguinte, né? Vocês têm comportamentos diferentes, isso é natural, por isso que a gente usa a média. Né? O professor de vocês de estatística devia ter dito uma coisa para vocês, provavelmente ele disse isso, a média não diz porra nenhuma. A média é a pior de todas as informações para fazer qualquer coisa. Por que a média é importante? Porque assim, o que é a média? Silêncio constrangedor. Tudo pode ser qualquer coisa. Né? O que é uma média? O que significa uma média?
A média é esse valor esperado? A média é o valor esperado. O que significa o valor esperado? É o resultado dele vezes a probabilidade dele acontecer. Não, isso é como eu calculo. Sim. O que é? Filosoficamente, vamos pensar que a gente faz uma coisa. Hã? O valor mais comum é a moda. A média pode não existir. O que divide as coisas no meio é a mediana. O valor mais provável de ser. Não, é como se fosse o custo da coisa. Custo. Média é custo. Média é custo. É Tá voando a probabilidade. Boa, menina. Média é custo. E o que interessa para banco e para operadora? Custo. Você importa como indivíduo só se você pagar mais. Isso é errado? Não. É como o jogo é jogado. Então, se você entende a regra do jogo, você pode jogar o jogo direito. Concordam comigo? Então, é isso que tem que entender. Então, esse custo, né, só funciona, por exemplo, por que você deixa de usar uma operadora? Eu gosto de sinceridade, é mais rápido. Né? O serviço é ruim, o valor está caro. O atendimento ao cliente é ruim. O que significa? Aí entra o seguinte, ruim, claro, devagar, isso tudo é subjetivo. Como é que eu avalio essas coisas? Eu tenho que tornar coisas subjetivas e objetivas. Como é que eu sei que o atendimento é ruim? Numa nota de 0 a 10, como você classifica o seu atendimento? 3, 4. Você vai dando, essa média desse negócio vai ter. Isso indica o que aconteceu? Não, porque essas coisas são qualitativas. O cara só precisa saber o que aconteceu. O que tem um problema aqui e ali. É o seguinte, mas por que ele não consegue dizer isso automaticamente? Porque subjetividade não... O computador não funciona com subjetividade, né? Então essas são as coisas complicadas. Então a gente chegou à conclusão de que, pô, cada uma das pessoas tem perfis diferentes, e por ter perfis diferentes, eu poderia oferecer serviços diferentes. E se eu posso oferecer um serviço diferente, quer dizer que eu posso guardar recursos. E se eu posso guardar recursos, nossa, estou falando, tentar sair do que foi difícil agora, né? Guardar recursos. Né? Isso de fome. Né? Eu posso trabalhar. Aí chegou a seguinte coisa, olha, e se eu puder dividir por tempo, mas não dividir igualzinho por tempo? Nosso colega Matheus tá focado, né? Final de período, não tem Netflix para ele. Estudando. Porra. Carlos terminou a graduação. Não quer nem saber de porra nenhuma mais da vida. Né? Netflix vai todo dia. Por que o Matheus paga mais? Ou paga igual? Eu pago mais. Não. Tô falando lá no TDM. Não no mundo real. No mundo real, o Claudio é pão duro. Ele sempre vai pagar menos. Errado. Mais do que isso, te deixa insatisfeito. E o que você faz quando fica insatisfeito? Então, você vai cancelar para diminuir o preço. Amém. É isso. Então, o que a gente faz? É o seguinte, a gente cria perfis de serviço. Como é que eu crio perfil de serviço? Eu coloco uma marcação. Um selo, né? Uma alocação variável de subcanais. Ou seja, se o Cláudio quer mais recursos, porque ele assiste Netflix, eu vou pagar mais. É um perfil de usuário. Se o Matheus está estudando e está só usando para baixar uns PDF, ver as provas lá, e assim, ele vai pagar menos. É o razoável. Então eu creio que eu chamo de TDM assíncrono. É muito interessante chamar algo dividido por tempo de algo assíncrono. Né? Então, na verdade, não é aquele assíncrono. Ele é variável em função da tua necessidade. Você funciona. Ainda é dividido por tempo. E quem fez isso aqui é uma tecnologia que foi muito famosa, chamada ATM. Já ouviram falar de ATM? Claro que ouviram. Vocês sacam dinheiro neles todo dia. Todo dia não, porque esse negócio de dinheiro já acabou, né? Inclusive, 2 países bastante grandes ainda só usam dinheiro. Japão e Argentina. Malditos sejam. Caixa ATM é isso. Transferência assíncrona. Inclusive, quem usa isso demais é banco. Por que banco usa esse tipo de coisa? Porque é garantido. Banco não pode perder transação. Banco não pode ter atraso de transação. Bolsa de valores não pode ter atraso. Imagina o que acontece, demora para entrar uma ação na bolsa. Quem aqui já ouviu falar de microtransações?
Como eu falei na aula passada, né? Que a Apple abriu um cartão de crédito da Apple. Ou não foi para essa turma? Não, porque eu tô abismado, acho isso maravilhoso. O que a Apple ganha? Perfil de compra do consumidor. Mas eu pensei em outra coisa. O que a Apple ganha durante 3 dias? O que o cartão de crédito tem? Todo o dinheiro de compras. Durante 3 dias. Depois ele transfere para o revendedor. O que eu faço durante 3 dias com todo esse dinheiro de compras? Aplico em transações de um dia só. Será que a Apple não tem dados o suficiente para saber qual empresa vai se dar bem ou vai se dar mal? Eles podem fazer isso? Eles não podem usar esses dados para Não, prever. eu não posso usar os seus dados. Eu não posso usar os dados dele. Mas eu posso usar dados. Dados é um conceito muito flexível. Sem fazer informação privilegiada. É sim. Só que você até pagou por ela. Entendeu? Olha o truque que divertido. Você não quebra a lei, você distorce ela a seu favor através de quantidades absurdas de dinheiro. Você não compra informação de ninguém. Você faz com que as pessoas voluntariamente te deem essa informação. Aí, por um acaso, você é uma das maiores empresas de informação do mundo, que tem vários dos maiores especialistas de análise de dados do planeta. O que pode dar errado? Vender iPhone não é, porque tá caindo. Então eles tinham que ganhar dinheiro de alguma outra forma. Achei brilhante. Ou seja, e a Apple contrata, tá, gente? Contrata pra caramba. Só fica a dica aí. Né? Então, só. Eu tenho 640 mil bits do hospedeiro A para o hospedeiro B. Numa rede de comutação de circuitos. Eu tenho 1536 mega. Cada link, TDM, eu vou utilizar 24 slots. E eu tenho 500 milissegundos para estabelecer uma conexão fim a fim. Então, cada slot vai ter uma rede 64K. E por que eu estou dizendo isso aqui? Uma rede 64K. Porque com isso aqui, sabe o que isso aqui é? É rede telefônica. É isso que a Embratel usava. Inclusive, tinha um professor aqui do MCE que ele era dono de uma operadora. O que era ser dono de uma operadora há 10 anos, 20 anos, 30 anos atrás? É comprar um monte de linha telefônica e botar elas ligadas num único servidor. Então aqui, quer dizer que eu tinha 24 linhas telefônicas e eu conseguia ter um laço de 1 mega. Então, isso quer dizer que se eu pegar um monte de modem velho, cabo RJ11, eu consigo fazer um roteador? Consegue. Inclusive, quem aqui já ouviu falar da Primavera Árabe? Primavera Árabe foi um movimento dos países árabes, né, contra a ditadura, bababá, história longa, tornada curta, deu tudo errado. Né? Parece que tinha um país tropical em 2013. Né? Mas... né? É que quem não aprende com a história tá fadado a fracassar, né? A gente não aprendeu nada. Então, nem com os nossos vizinhos. Durante o... Se eu não me engano, foi o presidente do Egito, ele, durante uma determinada época do ano, ele tomou posse de todas as teles do Egito. O Egito, como país civilizado que é, a infraestrutura de comunicação é do governo. As teles não. Mas a infraestrutura de comunicação é do governo. Então o que ele fez? Mandou o exército para todas as teles do país. E deu um shutdown no Egito durante 2 dias. O que os hackers fizeram? Pegaram um monte de linha analógica digital, perdida por aí, um laço de 10K, e liberaram através de modems para o Egito como um todo. E as pessoas tinham incríveis laços de 10K para utilizar a internet e publicar coisas. Obviamente, um deles baixou um episódio de Big Bang Theory. Mas foi legal. O conceito é legal. Internet pública e gratuita para todas as pessoas do Egito. Através de laços de telefonia antigo. Isso é um projeto muito legal. Né? Existem diversas redes que são redes redes de dados, ou seja, operadoras públicas, operadoras que pessoas comuns organizam e espalham por aí. Redes totalmente distribuídas de dados. Quem está acompanhando os protestos em Hong Kong? Os protestos em Hong Kong, eles são, do ponto de vista técnico, eles são extremamente interessantes. Porque as pessoas estão trocando dados através do Facebook, do Tinder e de outros aplicativos. Eles estão se organizando através desses aplicativos, com perfis específicos.
Vocês estão subvertendo esses aplicativos para trocar dados sobre protesto. Por quê? Porque dados de aplicativos as empresas protegem. Entendeu agora o jogo? Esse é o jogo. O governo não vê, só pode ver dados públicos. Ele não pode entrar na sua empresa para ver. Então as pessoas estão usando os dados protegidos dos aplicativos que vão publicar eles. Hong Kong isso é um pouco mais fácil de fazer do que no resto da China. Mas a ideia é ótima. Tá? Então, é muito interessante. Aí depois que eu vejo que a minha rede é de 64K, e se eu vou estabelecer isso por um único enlace, o tempo é de 60... Porque eu não posso dividir isso por enlace, mas eu posso jogar isso por um enlace só. O meu tempo total de transmissão é de 10 segundos e meio. Então, né, na comutação de pacotes, eu vou, ao invés de eu pegar toda uma única... como é que é a transmissão de dados? Conta na comutação de circuito, estabeleça o circuito, Ian, vai me ajudar. E ele é único, porque o circuito está estabelecido 1 a 1. Na comutação de pacotes, eu digo o seguinte. O senhor cara sofrendo da Jéssica agora foi até engraçado, né? Por favor, não me mate. Né? Calma. Obrigado. Eu divido o caminho. Isso é mais rápido, porque o meu atraso fim a fim diminui, porque eu estou dividindo isso em parcelas. Dividir isso em parcelas é legal? É. Agora qual é a treta? Eu sou cego. Completamente. O nome dos dois. Pedro e João Paulo são meu endpoint. É para eles que eu quero mandar a mensagem. Sussa isso? Se fosse comutação de circuito, eu ia ter um caminho único. Por exemplo, seguindo esse circuito aqui. Sussa? Dúvidas sobre isso? Ia sair tudo do Ian e do Ian para eles. Ian, se você dormisse, dorme. Acabou a conexão, fechou. Deu ruim. Eu tenho que estabelecer uma nova conexão. Agora, comutação pacote. Vai? Transmite, pô. Não, pô, calma aí. É um troglodita, né? Transmissão via satélite. Devolve o pacote. A noção mandou lembrança. Tirando o Matheus, né, que entendeu a brincadeira, né, todos os outros entenderam. É passar enlace em enlace. Agora, se alguém é muito safo de fazer esse negócio e passou muito rápido a caneta, a ordem que eu entreguei é a mesma que chegou? Não necessariamente. Idealmente seria. Qual é o problema de não ser a ordem que eu entreguei? Só se eu não tiver um número de sequência. Imagina que eu embaralho um baralho. O que garante que vocês conseguem ordenar para jogar buraco? É que eu gosto muito desse jogo. Como é que eu ordeno? Ou pelo numeração das cartas. Então é isso. O que eu quero é a numeração. As numerações são cíclicas. Eu reseto de tempo em tempo. Senão os pacotes vão ter que ter números infinitos. Eu tenho um número de bits infinitos para transmitir? Perfeito. Então estamos todos na mesma vibe. Né? Então, assim, a comutação de pacotes, todo mundo já concordou que é mais barato? Então, olha só, os recursos são compartilhados em bases estatísticas. Então, o nome disso é multiplexação estatística. Bonito, né? Sabe o que isso quer dizer, esse nome bonito? Na média, tudo vai dar certo. E o que eu falei sobre a média? Serve para nada. Perfeito. É isso aí. Então, assim, na média, todo mundo vai utilizar. Na média, se todo mundo utilizar igual, todo mundo vai ter a mesma percepção. Como ninguém vai utilizar igual, as percepções vão ser muito diferentes. O que a gente vai fazer é disputa de acesso ao meio. O meio é compartilhado e você quer transmitir. Pensa o seguinte, né? Isso acontece muito no primeiro período, vocês já estão no meio do final da faculdade, né? Vocês já criaram os calos, já sabem como é que a faculdade funciona, né? Se nos primeiros períodos, guardem para vocês essa informação. Eu não quero saber a pessoa, tá? Pensa assim, no primeiro período, cara, por exemplo, eu era esse aluno. Eu era um saco. Né? Tipo assim, quem é um aluno assim que quando, nos primeiros períodos, qualquer coisa o cara levantava a mão. Você já sabia até o cheiro do desodorante já.
Ele tinha ajudas respondidas? A mesma coisa é rede. A rede, quando você começa a utilizar ela demais, ela começa a te punir. Porque você não deixa os outros meninos brincarem. Então a gente vai ver, a partir dos próximos capítulos, mecanismos do que a gente chama de controle de acesso, para que você não possa pedir sempre a rede. É muito interessante como essa é uma tecnologia de comunicação, que se você comunica demais, ela te dá uma puxada de orelha. Tudo para que a gente tente chegar à média perfeita. Não só pode, como a gente faz. A média, cara. A gente joga a culpa para a estatística. Como ninguém entende nada de estatística, tudo certo. Então, o que eu faço é o que eu chamo de contenção de recursos. Né? Então, a gente vai chamar contenção no sentido que eu tenho que justamente dar uma segurada na tua onda, né? E para que isso? Então, vocês vão ver em rede sem fio, caso vocês venham a fazer, que a gente tem um período livre de contenção, ou seja, free for all, todo mundo disputa, né? Ou então um pouco fragmentado e período de contenção. Normalmente, o que vai acontecer é que a minha demanda agregada por recursos pode exceder a capacidade disponível. Isso vai gerar congestionamento de filas. Né? Se eu perco, eu tenho que armazenar e reenviar. Isso eu armazeno e reenvio em redes orientadas à conexão. E como não é não orientado à conexão? O que acontece? Silêncio constrangedor? Em redes orientadas à conexão, se teve congestionamento, não teve espaço, e eu jogo o pacote no lixo, eu sou obrigado a reenviar, porque eu sei que ele não... Em redes não orientadas à conexão, Você só fica sem informação. é. O bom e velho ciente, caguei. Perdeu. Próximo. E por que eu faria isso? Porque a Porque a informação não é importante bastante. Ou porque ela já perdeu a validade. Dados de sensores. Isso é muito comum na indústria. Dados de sensores que chegam muito tarde não importam mais. Na indústria a gente usa circuito virtual ou computação de pacote? Chuta. Não importa se vocês estão certos ou errados, eu não estou nem um pouco interessado nisso. Eu quero as justificativas. Vocês são alunos da UFRJ. As justificativas são mais importantes que as respostas. repete a pergunta. Numa indústria, na esteira industrial, estou gerando um produto, circuito virtual ou comutação de pacotes? Gosto de depende, mas depende tem que ser muito bem justificado. Você não entendeu a comunicação? Seria a esteira? É, porque tipo, por Tô exemplo, tô sensoriando a só esteira. seguiria se tivesse um... Quero garantir que a esteira está saudável. Que ela não vai parar, não vai ter um problema. É o que eu chamo de SHM, Structural Health Monitoring. Estou sensoriando ou estou vendo justamente a produção, o estágio da produção. Esse dado... Eu acho que deve ser um simultâneo. Eu acho que Acho que ela Já viu gente querer gastar dinheiro com esse negócio? Se a Lilian estivesse aqui, ela ia dizer, nenhum. É a sorte. E ela ia ter toda a razão. Mas eu sou uma pessoa crente. A.K.A. trouxa. Né? Se vocês tivessem que escolher um tipo de tecnologia, pacote ou circuito, qual vocês acham que seria? Depende, é uma ótima resposta. E a resposta eu vou adiantar. São qualquer um dos dois. Depende dos requisitos do que você quer. A gente está migrando tudo para a rede de pacotes. Por quê? Ele vai garantir que vai chegar em uma Você pode pedir. Não, gente, eu estou muito além disso. Eu posso dar um tiro no roteador. Porque é barato. Porque já está lá. Porque o gerente da tua fábrica, para mandar um e-mail para o dono da fábrica, ele já usa uma rede de pacotes. Isso aqui é um pouco de borracha, um pouquinho de cobre e sorte. Uma rede industrial, uma rede Field Bus, uma rede Modbus, uma rede Profibus são extremamente caras. Um controlador da Siemens, tipo que a Lilian tem lá no laboratório dela, que é relativamente pequeno, não sai menos de 200 mil. Aí vocês têm que falar assim, Cláudio, mas tu é safado, tu não vale nada. Você falou que um roteador da Cisco também pode ser isso? Em escalas de brincadeira diferentes.
Você pode ter uma pequena fábrica, uma pequena indústria e ter uma infraestrutura de rede relativamente barata. Isso precisa ter um Cisco. O Cisco é tipo a Ferrari da rede. Maravilhoso, tudo fantástico. Inclusive a gente certifica a Cisco, se vocês quiserem fazer o curso da Cisco. São 4 matérias, elas estão de graça e no final você pode fazer a certificação CCNA. Merchan, né? É importante. Então isso aqui é multiplexação estatística. Não só isso aqui garante, como eu posso ter enlaces de velocidade diferentes. É o que vocês têm na casa de vocês. Alguns de vocês têm enlace de 10 mega, alguns de vocês têm enlace de 35, tem a galera agora que já está com enlace de 100, tinha gente com enlace de 2. O meu primeiro enlace foi rede de escada. Eu tinha rede de escada ilimitada da Oi. Muito bom. Né? Foi um inferno. Né? E a minha segunda enlace de banda larga foi uma rede de 300K, também da Oi. Velox. Aí depois eu mudei para GVT e a vida foi melhor. Hoje em dia eu tô na net. Por que eu tô na net? Não tinha sobrado dessa. Hã? Agora é vivo. A net também acabou, agora é claro. Agora, toda operadora já entendeu que o negócio dela não é ligação, gente. Ligação é coisa do passado. Você não usa o seu celular para ligar, gente. Você ainda fica de saco cheio se alguém te liga. Até quando te manda um áudio no WhatsApp, você já olha, pô, que saco. Escreve, né? Muito louco isso, né? A gente tá indo pra carta. Tem gente que gosta muito de mandar áudio. Cara, assim, qualquer áudio acima de 10 segundos eu fico, puta que pariu. Mas tem muita gente que gosta. Graças a Deus a minha esposa escreve. Facilita a vida que é um demônio, né? Quando manda vídeo, né? Mas, por que você usa Claro? Por que eu uso a Claro? Porque foi o único enlace que sobrou no meu prédio. Eu não tive escolha. Não, quer dizer, é porque Oi não era uma opção. Entenda isso. Eu preferia ficar sem. Eu ia contratar um enlace 3G, que é R$75, 50 GB. É isso? 50 GB da Vivo. Mas eu não ia usar o Velox. Eu tive tanto aborrecimento na minha vida que ela deixou de ser uma opção. Então eu tinha Live Team, a Vivo não tinha, e tinha Net. Chamei a Live Team, tá cheio. Achei ótimo. Achei honesto. Por que eu achei honesto? Porque eu não me aborreci. Isso é um critério bom, gente. A gente tem que dizer QoS, né? QoE, qualidade de experiência. Senhor, infelizmente, no momento, a gente não tem nenhum enlace disponível na sua região. Vamos manter o seu telefone e assim que a gente tiver um enlace disponível, entraremos em contato. Nunca entraram em contato, mas tá tudo bem, tá sus. E tô na Claro, tô relativamente satisfeito. Não é tão ruim assim, nem é tão bom assim. Então é assim que a gente faz isso hoje, né? Então, essa conta aqui, né, a probabilidade de ativos ser maior do que 10 pela binomial é 0,004. Porque essa multiplexação é tão instantânea, é num ΔT tão curtinho, que 10 MB soluciona o problema facilmente. A computação de pacotes é melhor sempre? Não. É melhor para dados esporádicos, porque tem o melhor compartilhamento de recursos e não há estabelecimento de chamada. O congestionamento é excessivo? Era. Hoje em dia é muito melhor. Já 20 anos atrás, 98, 99, os equipamentos de rede eram muito ruins. E aí, políticas de qualidade de serviço eram muito necessárias. De 99 a 2003, a qualidade da rede dá um salto de mais de 10 vezes de velocidade, indo de 10 MB para 100 MB. Durante esse período, a gente adotou uma abordagem europeia. Sabe qual é a abordagem europeia? Foda-se. Tem recurso bastante, não precisa me preocupar com isso. E sabe o que essa abordagem europeia diz? Que ela funciona. É óbvio. Se você tem um orçamento de R$2.000 e você ganha 20, cumpriu. O que isso não é ao longo do tempo? Sustentável. Quanto mais banda você tem, mais ricas ficam as suas aplicações. A internet dos anos 90 era estática, que a gente chama de Web 1.0. O Google ganhou essa fase. Ele buscava bem na web, fazia, achava as páginas. Tanto que a gente chama o que a gente conhece como web visível. Sabe como era antes do Google? Alguém que usou a internet, vocês usaram com certeza a internet antes do Google. Ninguém pode falar cadê. Cadê é contemporâneo do Google. Sabe como buscadores, né? Tinha páginas amarelas, tinham páginas, tudo que elas faziam era ter links para outras páginas. Então você tinha que decorar o endereço dessas páginas.
É bizarro? É bizarro. Funciona? Funciona. Quer dizer, funcionar com... Tipo, funciona. É o que tinha. É isso ou não usa, né? E se vocês têm esses professores mais antigos aqui, principalmente a computação, não tinha doutorado em computação no Brasil. Doutorado em computação no Brasil é uma coisa relativamente recente. A minha geração é uma das primeiras gerações que a maior parte das pessoas fez doutorado em programas aqui do Brasil. Todos os outros tiveram que fazer o doutorado fora. Isso criou uma geração de pessoas assim brilhantes, né? Os meus professores, a maior parte deles é realmente brilhante, assim, assustador, né? Parece filho de chocadeira. Porque, cara, o cara tinha que se esforçar. Ele tinha que sair da terra dele, seja lá que terra é essa, para ir pro inferno. Passar 4 anos levando porrada, você tem que querer muito. Sussa isso? Né? Eu fiz, assim, doutorado em Nutella, né? Só chorei porque sou frouxo. Mas, assim, foram 4 anos do lado de casa, né? Isso aí é tranquilo. Né? As cicatrizes já estão até sua marca hoje em dia. Tá? Então, essa galera conta as histórias antigas deles, brincando com o princípio da internet. Tem um professor, inclusive, do PESC, o Chechel, que trabalhou no CERN. A web, como a gente conhece, nasce lá no CERN, lá na Suíça. E ele conhecia um maluco... Conhece o Chechel? Eu tava no CERN. O CERN é irado. Né? E o Chechel trabalhava lá no CERN com o Tim Berners-Lee. O Tim Berners-Lee ganhou o prêmio Turing recentemente. Vocês sabem o que é o prêmio Turing? É tipo o Nobel, só que é da computação, só que paga menos, né? Porque a gente computação é trouxa. É muito de porra, né? Nossa senhora, por que eu vou escolher isso? Eu devia ter feito um negócio mais legal. Pô, tá pensando em negócio de ciências sociais, filosofia, né? Olha só que bonito ser doutor em filosofia, né? Pô, fazer informática. Você tem um doutorado e conserta impressora. É complicado. E aqui é a pergunta de $1 bilhão, é literalmente a pergunta de $1 bilhão. Como obter um comportamento semelhante ao circuito físico? Essa é a pergunta. É isso que a gente está tentando responder. Garantias de taxa de transmissão, que a gente chama de QoS, é uma disciplina, eu estou vendo isso muito em redes industriais, mas ainda é um problema sem solução. A resposta é não dá, por enquanto não dá. Aí a gente volta para a abordagem europeia, põe recurso pra caramba e torce para que tudo dê certo. Né? Toda a nossa rede de comutação de pacotes é baseada no conceito de armazena e reenvia. Então, a cada enlace de tempo, o Ian já está de saco cheio, as canetas estão por aí, preciso jogar canetas em pessoas. Toda a minha aula é baseada em palavrão, café e caneta, tá, gente? Tá? Olha só. Não, você não sabe brincar. Ian, você vai escolher qualquer um dos seus colegas, não venha um. Pelo menos é um exemplo rápido. Vamos lá. Vocês têm que contar o tempo. Contem oralmente. É bom. A partir do momento que eu disser assim, vou transmitir. Tá? 1, 2, 3. Vou transmitir. 1, 2, 3, 4. Tá bom, calma aí. Ok, tá sussa, mas o Ian roubou. Eu pensei que ia passar a Gabriel, não é isso? Ia passar pro Gabriel e depois passar pra Jéssica, mas beleza. Isso foi sussa, né? Mas vamos ficar por aí. Né? Vocês não estão sabendo jogar esse jogo. Eu só vou ver, cara. O que acontece? Entre vou transmitir, eu tive um tempo de processamento que eu tenho de pensar, o tempo de eu jogar pro Ian, o Ian teve que receber a caneta, processar isso e jogar pra Jéssica, e a Jéssica recebeu. Aí a Jéssica deveria ter dito, recebi. Muito bom. E aí, para cada um, se cada um desses casos, como é que o Ian decidiu como ele ia jogar pra Jéssica? Na cabeça dele. Ele decidiu, vou jogar pra Jéssica, aí apontou o braço e jogou. O nome disso é encontrar a rota. Imagina que você só conhecesse os seus vizinhos. Sussa isso? Você só conhece os seus vizinhos imediatos. Como é que você encontraria qualquer outra pessoa na sua rede? Jogaria para todos os vizinhos e desenho Você conhece alguém que trabalha em peer-to-peer. É assim que peer-to-peer funciona. Você manda para geral e torce para que dê certo. E alguém te responde na volta e você guarda esse caminho. Isso a gente chama de roteamento proativo. Estou jogando para geral. Qual o problema de roteamento proativo? Era o problema que o Torrent tinha. Se todo mundo faz isso, deu ruim. O que acontece com o Torrent? Olha que louco, deu ruim.
E aí, né? Aí vocês viam redes extremamente congestionadas. Então, se eu tenho um tamanho de pacote L e uma taxa de R bits por segundo, eu tenho um atraso da transmissão associado a cada um dos meus roteadores. Então, quanto maior o número de roteadores, maior o meu atraso. Porque eu vou ter que jogar essa mensagem, transmitir pelo enlace, processar a mensagem, decidir qual é a rota. Cada um dos roteadores tem que decidir entre os vizinhos podem queimando. Só que para ele decidir, ele tem que pensar, então tem um atraso associado em cada um dos roteadores. Isso pode ser razoavelmente complexo. Então, os primeiros protocolos de roteamento, há muitos anos atrás, eles tinham uma limitação no número de roteadores que você podia ter, que era 15. Por quê? É o motivo mais mongoloide de todos. Não dá só comprar aqui. Não, era bem mais idiota do que isso. Só tinha aqui. Você não quer fazer um tempo limite? O tempo limite é a desculpa. E é uma desculpa extremamente razoável. A partir de 15 já deixou de ser utilizado. Não, elevado a 2 elevado a Eu tinha 4 bits para interessar. Dá para fazer entre 0 e 15. Parece estúpido, mas várias tecnologias de comunicação até hoje são assim. Quem que usa Bluetooth? Bluetooth tem só uma rede Bluetooth pode ter até 8 dispositivos, 7 dispositivos. Por quê? Só tem 3 bits de endereçamento. Como é que deixaram passar uma bosta dessa? O Bluetooth eu não sei, ele é muito ruim. Nossa senhora. Do ponto de vista protocolar, ele é medíocre. Essa só melhor isso? Tipo, 2.0. A gente está hoje, assim, o Bluetooth é uma história, vou sair totalmente da aula, tá, gente? Mas é uma história tão divertida, né? Que mostra como a gente que faz doutorado não sabe nada sobre coisa assim. O Bluetooth, a primeira versão, é um protocolo. O Bluetooth não existe. O Bluetooth é um working group definido pela Ericsson, né? Bluetooth tem de Harold Bluetooth, né? Para quem já viu Vikings, é um dos personagens lá de Vikings. O nome é Harold Blaubomba, né? Ele era Bluetooth porque ele comia mirtilo. Blueberry. Ele comia uma quantidade tão escrota que os dentes dele ficaram azuis. Por isso que é Bluetooth, tá? Então, inclusive, o símbolo do Bluetooth são os iniciais dele, tá? De Harold, eu não consigo fazer. Não tenho capacidade cognitiva para desenhar. Mas, o pronome do protocolo real é 802.15. Família 802 do I3E. Grupo de trabalho 15. O que vocês conhecem como rede sem fio, ou WLAN, é o grupo 11. Redes cabeadas é o grupo 3. Cada um desses grupos tem responsabilidades diferentes. Sussa isso, né? Redes rurais, que é uma parada meio bizarra, é o grupo 20. Só que é rural dos Estados Unidos, né? Onde tudo é plano e não tem árvore. Rural do Brasil é muito diferente, desnecessário dizer que tecnologia só funciona para ele. Né? A primeira versão do Bluetooth era 802.15. Quando saiu a primeira versão, 802.15 virou a versão .1. Quando saiu a segunda versão, ele virou a versão .2. Essa versão .2 buscou interoperabilidade com 802.11. A versão .3 buscou aumento da taxa. A taxa original do Bluetooth, que era de 1 MB, subiu para incríveis 10 MB para permitir que você trocasse áudio e vídeo via Bluetooth. O Bluetooth original foi pensado como uma tecnologia para cuidar dos seus roteadores caseiros. Ou seja, o seu computador ia estar em casa, próximo do seu modem, e o seu modem não precisaria de cabos. As nossas redes cresceram e o Bluetooth não mais servia para isso. Mas os primeiros celulares faziam tethering. Tethering é você compartilhar o celular, a conexão do celular, do 3G do teu celular, 3G, né? Através do Bluetooth. O Nokia N95, que foi o último grande celular da Nokia que era um sucesso de vendas, né? Ele foi um celular que fazia esse compartilhamento do 3G via Bluetooth. E o primeiro a fazer isso com o Access Point, transformar o seu celular no Access Point. E é irado. A Nokia realmente era uma empresa extremamente inovadora. Só que a quarta versão do Bluetooth virou traço 4. Por quê? Já tá ficando engraçado demais, mas vamos seguir o barco aí. Não se nega café. É que falaram que ele tá puto hoje aí. Não, é bom deixar o Cláudio puto. Aí vocês fazem oferenda, né? Um biscoitinho. Tá certo.
Estou me sentindo uma entidade. Vamos lá. Por que é ponto 4 e não... Por que é traço 4 e não ponto 4? Porque na época e eu posso dizer, porque nesse grupo eu estou, né? No grupo na época que se criou o 802.15, em paralelo começou a se criar o 802.15.4. Esse protocolo aqui é o Zigbee, que a gente usa para HT. Então, quando surgiu a quarta versão do Bluetooth, ponto 4 já estava tomado. Então a gente passou a ser o traço 4. Agora imagina eu tenta ler isso às 2 da manhã revisando um paper em inglês mal escrito por um chinês. As redes ponto 4 tentam trazer a taxa do Bluetooth até 100 MB. Para quê? Para compartilhar foto. As nossas fotos dos celulares ficaram tão boas, que não dá mais para compartilhar via Bluetooth. Você prefere botar um cabo. Ou jogar para a internet, que o 4G já faz isso bem. Só que você não quer gostar 4G, porque o 4G você paga, mas o Bluetooth não. Vê como esses interesses modificam totalmente o que vocês fazem, né? O AirDrop da Apple. Hã? O AirDrop da Apple. É Wi-Fi. Wi-Fi? É. Wi-Fi não, porque Wi-Fi não existe. Wi-Fi é um nome comum. Vocês podem usar falar Wi-Fi, eu não posso. O que existe é WLAN ou 802.11. Hã? WLAN é de Wireless LAN. Wireless Local Area Network. Só respirando um pouquinho que estou dando aula desde as 8 da manhã. Então, né? Eu tenho que repensar os meus horários. Então, olha só. O tempo de propagação é dividido em todos esses roteadores. Quanto mais roteadores, pior você fica. Então, o nosso objetivo é sempre encontrar a menor rota. Encontrar a menor rota, a gente vai ter algoritmos no capítulo 4. Mas, já vou adiantando assim, que o algoritmo que a gente usa é Dijkstra. Eu não sei se fala Dijkstra, mas se escreve Dijkstra. É que o nome é holandês. Em holandês se falam línguas diferentes das línguas razoáveis. Né? Então, o nosso objetivo, o grande tchan da rede de comutação de pacotes é o roteamento. História longa, tornada curta. A gente começou roteando só na camada 3. Só na camada de rede. Hoje em dia a gente roteia onde dá. A gente roteia na camada de massa, a gente roteia na camada de rede. O transporte atrapalha. A gente não sabe o que está fazendo, já está enlouquecido. Por quê? Porque rotear fracassou. Por que rotear fracassou? Porque, né? Pensa o seguinte. Que outra tecnologia humana usa rotas? GPS. Não, o GPS nos encontra rotas. Mas para que a gente usa GPS? Transporte. O que faz transporte? Tudo. Carta é rota? Móvel é rota? Entrega em geral é rota? Como é que eu entrego alguma coisa? Como é que eu sei qual é a sua casa? Como é que eu entrego alguma coisa na sua casa? Alguém falou. Endereço. Endereço não existe, o que existe é número. Qual é esse número? Certo. Deus os abençoe. CEP. CEP encontra a porta da tua rua? Como é que eu encontro a porta da tua rua? É um outro número. É um número. A gente chama de número. Né? E se você mora num prédio? O número diz qual é a sua casa? Se você mora numa casa, diz qual é a sua casa. Mas se você não mora numa casa, diz qual é a sua casa. Não... Ficou muito confuso isso. Né? O número do seu prédio não diz qual é o seu apartamento. Se você mora numa casa, só tem um número no seu número. Né? Se você não mora num prédio, tem N números. O meu prédio tem uma porrada de gente. O que torna, quanto mais gente no prédio, menor o condomínio, que é ótimo, mas mais vizinho, que é péssimo. Né? Então, eles me compram, mas eles sabem exatamente o que precisam fazer, né? Então, esses números vão variar da tecnologia. Tá? Então, quanto na rede de datagrama, o endereço destino determina o próximo salto, as rotas podem mudar numa sessão, posso trocar um roteador, e o princípio é esse, que o governo americano achava que durante a Guerra Fria a Rússia ia bombardear os Estados Unidos, então não podia ter roteador num caminho só, porque senão ia dar ruim. Então as rotas têm que mudar, então a analogia é que eu tenho que dirigir perguntando o caminho. Né? Enquanto
Na rede de circuito virtual eu tenho o que eu chamo de Circuit ID, né? Que é o endereço desse meu circuito, que ele é fixo e estabelecido na conexão. Aí é o GPS. Qual o problema do GPS? Pega um motorista de Uber que não sabe para onde está indo. Está seguindo o GPS loucamente. É ótimo, o cara nem pensa, ele só segue o GPS. Qualquer problema no meio do caminho, ele entra em deadlock, ele não sabe o que fazer. Lembra quando eu contei para vocês o caso lá que estavam cortando a árvore da minha rua, uns 4 motoristas, que eu tive que pegar um táxi para chegar aqui para aula, porque eu já estava em desespero? O cara não sabe o que fazer. É o circuito virtual. Ele não sabe o que é o que fazer. Eu tenho que finalizar aquela conexão e estabelecer outra. Isso é muito caro. Enquanto isso aqui funciona, isso aqui é ótimo. Senão isso aqui é melhor. Se a sua rede muda muito, que rede muda muito? A rede mais utilizada hoje muda pra caramba. Rede celular, de forma geral. Por que ela muda muito? São mais antenas, mais pontos. Porque você anda. Você anda. Inclusive, uma das coisas mais engraçadas que eu já vi é um adaptador de rede cabeada para celular. É irado e bizarro. Você põe micro USB aqui e sai a Ethernet do outro lado. Para que serve isso, eu não faço ideia. Mas é muito maneiro, né? Então, quando eu roteio via circuito virtual, ou seja, eu tenho estabelecimento da conexão, eu vou carregar um número de VC, então esse cara aqui é tipo um selo, que eu vou carregar pelo caminho todo, um marcador, um label, guardem esse nome no coraçãozinho de vocês, e os pacotes pertencentes ao único circuito virtual são roteados por uma única rota. Então é muito fácil. Tudo que eu faço é comparar. Tem esse label que eu quero? Tem esse label que eu quero? Beleza. A técnica hoje mais comum é o MPLS. Multipath Label Switching. Porque eu não estou roteando. Eu estou vendo se está marcado. Isso é muito rápido. Então a gente quer usar isso aqui. Só qual é o problema disso aqui? Inventem uma resposta. Tem um limite. Qual é a complexidade de percorrer uma lista? Hã? Hã? Qual é a complexidade do pior caso? A percorrer a lista inteira. Então, se eu tenho N elementos de uma lista, a complexidade é O de N. Complexidade ciclomática, né? Muito bonito esse nome. Nunca aprendi direito, mas é muito legal. É. Porque, na verdade, o código na tua memória é uma árvore. Árvores têm caminhos. Então, quando é complexo, você tem um caminho, ele não forma ciclos na memória. Isso é muito legal quando eu tenho programação estruturada. Tenta fazer isso com o meu encadador de objeto. Ou então programação funcional, Prolog, né? Que a coisa vai até o infinito sem você saber como terminar. Eu não tenho que ir para estudar Prolog não, gente. Eu parei no Python. E olha só, bem mais ou menos. Então, assim é o label. Eu tenho de A para um endereço, tudo que eu faço é uma tabela de switching. Quem funciona exatamente assim é o switch da tua casa. Ele tem isso aqui, pode testar com as portas do teu switch e os MACs que estão associados ao teu switch. Já no datagrama, né, eu tenho vários roteamentos possíveis, desde rotas estáticas, por incrível que pareça, o FRJ até bem pouco tempo tinha várias rotas estáticas. Cláudio, por quê? Eu não sei. Psicologia é um outro curso, eu fiz informática. Ou roteamento dinâmico para aumento da eficiência. Então isso aqui é o que vocês têm, isso aqui é caveira. O que eu falei para vocês que era caveira? Tem que saber. Senão você daqui a 10 anos, se eu falar com vocês, vocês vão fazer passar vergonha. Não tem nenhum problema em vocês passarem vergonha. Vocês não podem me fazer passar vergonha. Então, né, eu tenho roteamento de circuito, que vai ser FDM ou TDM, é o rádio de vocês, né? Quando eu falo um rádio FM, eu estou multiplexando por frequência. E o rádio AM? Amplitude. Deus os abençoe. E rede de computação de pacote, ou é circuito virtual, ou é rede de datagrama. Ou seja, tudo isso aqui tem um desempenho melhor do que isso aqui na média. E por que a gente está usando isso aqui? A lei da média não funcionava, mas essa é uma ótima frase de efeito. Que mais? Mais barato. E quando é mais barato, atinge mais gente. Como eu falei para vocês, o desempenho não é uma consideração 100% do tempo.
do negócio é quantas pessoas você impacta. Não importa ter uma rede maravilhosa se você só consegue botar 10 pessoas. É melhor ter um negócio mais ou menos que impacta 100.000 pessoas. Então a internet vai prover serviços orientados à conexão usando o TCP ou sem orientação à conexão, serviço DP. E por isso que a gente chama a nossa pilha de protocolo de pilha TCP/IP. Porque os principais protocolos da nossa pilha são o TCP e o IP. E nesse exato momento eu falei de 90% de tudo que existe no curso de rede de computadores. Vocês já podem ir para o bar falar sobre rede. Espero que tenham assuntos melhores. Mas vocês já conseguem bostejar sobre o assunto. Né? É só isso. Redes é só isso. Aquele livro do Kurosu, que é um livro super grande, super gordo, ele não é mais do que isso. O resto é bom senso e matemática. Né? O problema é que bom senso, né, é um negócio difícil. Então vamos lá. Rede de acesso e meio físico. Aqui eu vou passar, ó, bem eu passando que isso aqui é camada física, o pessoal de eletrônica deveria ter falado isso para vocês. Em algum curso vocês falam sobre antena? Por que não? Não. Não fale assim. Isso é muito feio. Antena no SCA? Isso. A gente não tem matéria de circuito social, só CC. Acho que por isso que não tem antena. Na matéria de circuito social já é classe de antena. Acho que é exatamente isso. Tá. Vou dar uma aula de antena para vocês, não agora. Eu gosto de antenas. Inclusive, durante muitos anos meu trabalho foi montar antenas. Mas é legal falar isso com a Lívia, porque tinha professores que falaram, inclusive, que é importante a gente ter CA. Matéria de circuito social. Sussa. Eu até poderia dar, mas eu não posso dar mais matérias para vocês. A não ser que eu escalonasse. Porque tá foda. Tá complicado. Esse período da minha alma tá sendo de controle, né? Todos os períodos paros, não sei. Nossa. Não, porque esse período eu tô dando 3 matérias para vocês. Redes. Redes industriais. Ah, que é eletiva, nossa. Tá puxado, cara. Tá bem puxado. Então, olha só. Primeira coisa, modem de escada. Eu falei pra vocês, 64K, mas eu só tenho 56K disponível porque 8 são de controle. A DSL, a Velox, até bem pouco tempo ia até aproximadamente 1 mega, né? 8 mega de downstream, é o que a 8 vendia há bem pouco tempo. Ninguém usa mais a DSL. Fibra coaxial, até 30 MB de upstream, é o que hoje a NET faz. Né? Hoje está todo mundo migrando para fibra. Por quê? Porque todo mundo quer ter mais internet. O que é banda larga? O que pode ser considerado banda larga pela ITUT, International Telecommunications Union? Acima de 4 megabytes, ou seja, acima de 32 megabits por segundo, ou seja, só tem banda larga de verdade quem tem uma rede acima de 35 mega. Cláudio, você tem uma rede de 35 mega? Gente, eu só respondo e-mail e vejo Netflix. Eu tenho uma rede de 15 mega. 15 megas é considerado uma rede de banda estreita. Bizarro isso, né? O Google tá dizendo que vai vender rede de 1 giga. Eu não sei para quê. O que vocês pretendem baixar? Tem um único bom motivo. Streaming de jogo em tempo real. É o único bom motivo. E por que isso pode não funcionar mesmo ele tendo 1 giga? Como é que a gente calcula o atraso? Armazena e reenvia, armazena e reenvia. Se você está muito longe das farms, você vai se ferrar. Né? E vocês estão dizendo, calma, mas isso não é importante. Eu jogo jogo para me divertir. Você joga jogo para se divertir. Mas esporte hoje é um mercado bilionário. Bilionário. Em tuba essa. Um campeão de esporte já ganha mais do que o Roger Federer. Outro dia eu vi um jogo aí que nem é mais jogado, o campeão já é 1 bilhão de reais. 1 bilhão. Não, assim, não no total. Porque o Roger Federer não ganha dinheiro jogando tênis. Não, eu tô falando assim, em esportes, tá, gente? Não, gente, olha só. Mais do que, assim, do que o Roger Federer jogando torneio.
Roger Federer, ele não é um jogador, ele é uma indústria inteira. Né? É que nem o Schumacher. O Schumacher não ganhava dinheiro correndo. Ele ganhava dinheiro sendo Schumacher. Né? Ele é um pré-youtuber, né? Vamos lá. Hoje em dia, né, a gente está chegando a cada vez mais. Hoje a fibra ótica é o nosso meio de comunicação mais efetivo. Por quê? Porque a nossa física até o momento não faz nada mais rápido que a luz. O que a gente faz quando a gente encontra um limite físico? Paraleliza. Anos atrás, os Pentium chegaram a um limite físico, né? Do Pentium 4. Que os clocks chegaram... O recorde de clock máximo, se não me engano, era 8.9 GHz. Fazendo um overclock e o cara fazendo um cooler de nitrogênio líquido. E chegou-se à conclusão que isso não era sustentável. Né? O que a gente fez? Botou mais processadores. E qual que é interessante sobre isso? A gente não sabe programar para muitos processadores. Né? Comp 1 de vocês é aquela Comp 1, né? Que é a mesma Comp 1 há 30 anos. Dá um fora aqui, um if ali, faz um while e torce para que tudo dê certo. Né? E história longa, história curta, em geral não dá certo. Arquitetura, né? Isso aqui é como a gente trabalha. Ponto final cabeado. Número de casas. Ou seja, eu tenho armários de suíte, armários de cabos coaxiais. É o que você vê na rua de vocês. Tá? E isso aqui, o que eu tenho? Eu tenho um setup box. Isso aqui, na verdade, é bem antigo, né? Hoje em dia, eu só tenho um cable modem que faz tudo. Que é, ao mesmo tempo, modem, setup box e splitter no único cabo. Mais antigamente, né? Isso também é um caso engraçado. Não sei que horas são, se sobra muito tempo, se está faltando muito tempo. 15 é infinito. Esse professor que eu falei, que era o pica das galáxias, chaca de virgem, que era o maluco mais sinistro, né? Ele tinha net, há uns anos atrás. Aí você vê o naipe do ser humano. A rede dele estava oscilando. Ele pegou o multímetro, botou no splitter e ele disse: está oscilando muito. O splitter está com problema. Como é que é o splitter? O splitter ele dividia a frequência, um divisor de frequência. Hoje o seu modem faz isso automático. Como é que eu resolvo? Porque o meu tá com o mesmo problema. Você troca, é mais barato. Ele ligou para a operadora dele e falou: olha, o splitter está com problema. O senhor já reiniciou o computador? Já, o splitter está com problema. O senhor já tentou ligar e desligar o modem? Já, o splitter está com problema. Calma, vai ficando melhor. O senhor quer entrar nas configurações do seu Windows? Ele usava um Windows que jogava contra ele. Enfim. Ele tem outras histórias muito engraçadas, assim, muito iradas. Mas enfim, ficam para as outras, porque senão o curso fica curto, né? Sim, o splitter está com problema. Aí a menina do outro lado se alterca. O senhor entende de redes? Um pouquinho. Resultado da façanha. Né? Resultado da façanha, o splitter estava com problema, ele comprou um splitter, ele mesmo trocou e foi mais rápido. Tudo isso aqui é dividido por frequência, né? Por isso que eu digo que funciona com vídeo, dados, controle, é assim que funciona. Então, quando eu divido por canal, inclusive, dependendo dos canais abertos, eu posso botar numa frequência. Os canais extras, tipo HBO Plus, HBO Plus Ultra, né, Cinemax com twist carpado, eu posso botar em frequências diferentes, dados e controle. Né? Rede cabeada, Ethernet variando entre 10, 100 e gigabit Ethernet. Normalmente a gente fala de gigabit Ethernet. Rede sem fio, variando 54 MB, 460 a 802.11n, 1.8 GB no 802.11ac e para 802.11ac chegando até 10 gigabits por segundo, sem fio. Ou seja, na média, as redes sem fio hoje em dia são mais rápidas. Sabe por que a gente não troca? Porque não faz diferença nenhuma. Nenhum de vocês faz porque o seu processador não consegue mais responder. Inclusive, eu estava com um problema muito sério. Isso é um problema sério. E estava trabalhando eu com o Observatório Nacional. Eles tinham fotos lá das estrelas, dos mapas, lá, dos corpos celestes. O cara faz astrofísica.
maluco irado, bizarro, brilhante, genial. Eu não entendo nada do que ele fala. Só de, né, acabei aqui, precisa de uma máquina ali. A gente chegou num problema. Eles tiravam fotos e queriam transmitir 100 GB por segundo. Se você fizer essa conta, é muito próximo da velocidade da luz. O que acontece com o switch? Ele não sabe o que fazer. Como é que eu resolvo esse problema? Paralisar não é uma opção. Esse problema é um problema real. Como é que eu resolvo? Pensem um pouquinho. Aula que vem eu dou a resposta para vocês. Foi resolvido, tá, gente? Já está resolvido. Claro, senão eu estaria aqui, eu estaria lá até agora consertando. Né? 3G, 384K. Com o 3G de vocês já não precisariam mais usar voz. 384K já cobre. Redes sociais, ADSL ou Cable Modem. Hoje em dia a maior parte da gente trabalha com Cable Modem. Muita internet, muita coisa, acesso sem fio. Hoje o acesso sem fio é a parada mais comum. Darei uma palhinha sobre rede sem fio. Tem uma disciplina inteira chamada rede sem fio. Falarei um pouquinho de 802.11 com vocês. 802.11 são 37 protocolos diferentes. Vou falar do feijão com arroz. Estamos entendidos? Se vocês quiserem que eu fale de pelo menos uns 11, é uma disciplina outra. Tem uma outra disciplina que é de umas 3 que é rede sem fio. Tá? Não dá para falar nesse curso. Não é que é impossível, só que eu posso ter que, ao invés de conversar e contar essas histórias todas, eu vou ter que fazer o que os meninos estão fazendo, né? Vamos fazer esse negócio aí. Par trançado, né? Categoria Cat5 até 100 MB, Cat6 até 1 GB. Cabo coaxial, único cabo, tudo isso aqui HFC, fibra ótica, nada mais é do que um sistema de espelhos. Indo até 5 gigabits por segundo. Na verdade, os outros cabos de fibra ótica têm modelos chegando até 40 gigabits por segundo. Espectro de luz visível, né? Quanto maior a frequência, mais eu consigo transmitir. Cláudio, por que a gente não está usando, então, raio gama para transmitir sinal? Porque eu não quero que ninguém morra. Por isso. Né? Primeiro, que isso é extremamente difícil de você controlar. Segundo, que isso é nocivo à saúde. Né? Tem muito pouca diferença entre o teu roteador sem fio e o teu micro-ondas. A única diferença é a potência do sinal. Cláudio, quer dizer que então que dá câncer? Não, não dá. A gente já discutiu sobre isso. Não, nada de câncer. Né? A potência é muito baixa. É o mesmo motivo de porque você ir uma vez tirar um raio-x não vai te dar câncer. Ah, mas o cara fica atrás do chumbo. É, porque ele faz isso o dia inteiro, todos os dias, 5 dias por semana. Ele vai se ferrar. A potência do sinal para ele é muito alta. Né? Potência alta num período curto de tempo não é problema. E potência baixa durante um longo período não é problema. Potência alta durante muito período é treta. O que é um sinal de micro-ondas? O que é um sinal de rádio? Deem as mãos. A fila do meio, pode dar as mãos, um para um lado para o outro. Balança o braço. Fica assim durante vários segundos. O braço dele é o mais fudido, porque é o que está tendo que se esticar. Está começando a esquentar o seu braço? Está doendo? Está doendo? Acho que tá. Então, beleza. Então, pode virar. É isso que acontece. O que é a transmissão de onda? É fazer com que as moléculas vibrem. Vibrar dá calor. Calor provoca dano. Basicamente é isso. E o que é câncer? É você ter esse calor, danifica as suas células em algum nível, aí o seu sistema imunológico diz assim, tenho que trocar. Se eu faço isso o tempo todo, o seu sistema imunológico, né, se programa. Estou tendo que trocar o tempo todo. Né? Por incrível que pareça, o câncer e a atrofia muscular são muito parecidos, em vários níveis. Fibra ótica transmite luz, espero que ninguém esteja, né, duvidando disso. Como é que isso funciona? Numa ponta eu tenho uma lâmpada, um LED, e ele fica transmitindo o sinal.
Tudo que eu faço é transmitir esse LED numa frequência rápida bastante. Zeros e uns, né? Ah, chega. Inclusive tem um laboratório no CT que está com um projeto de iluminar quartos e coisas através de fibra ótica utilizando a luz do sol. Tem uma das coisas mais maneiras do universo é você fazer holografia com fibra ótica. São tubos holográficos gigantes onde você controla a distância dos fótons para fazer holografia em tempo real. É iradíssimo. O nome desse tipo de tecnologia é o uso de voxels. Voxel é um pixel 3D. Ele garante a altura e projeção e cor. Na verdade, o pixel, por definição, é 3D, porque ele funciona em escalas de cor. As escalas de cor já são 3 dimensões. Na verdade, são 4. São as cores mais o contraste. Nesse, você tem um 6. Cores mais contraste YZ. É irado demais. Eu já vi isso. Caraca, é muito foda. Então, na verdade, tudo que eu faço é trabalhar isso em escalas diferentes para que essas coisas não se batam. Tá? Fatores que vão acabar. Atenuação. Cláudio, luz atenua? Atenua. Até 5 km é ok. Fatores limitantes, dispersão material e dispersão cromática. Rádio. Não há fios, né? Transmissão sem fio, por definição, né? Tem um slide meu que é péssimo, né? É um que eu digo que transmissão sem fio não tem fio. Eu achava que eu devia estar bêbado quando escrevi. Cláudio, por que você não trocou ainda? Preguiça. Tá? Wi-Fi, né? Originalmente indo de 2 a 11 MB, hoje, como eu falei, indo até 10 GB. Ou satélite, que vai até 50 MB. Cláudio, por que a gente não está usando satélite para tudo, então? Essa é uma pergunta que vocês deviam se fazer. Por quê? Você teria que alugar um satélite para fazer isso, por exemplo? E se tiver, Já tem um monte. Satélite que o mar tem. Que a gente manda para cima não tem como trazer de volta, né? Até tem, mas é um problema. Atraso de propagação, chegando até 2,5 segundos para ir de volta. Quando a aplicação é de tempo real, vídeo e voz, isso torna impossível. Vocês querem ver o seguinte? Em 2010, o que vocês estavam fazendo em 2010? Hã? Copa do Mundo. Brasil e Holanda. Eu não me lembro de nada desse jogo, só me lembro de uma coisa. O Brasil estava detonando no primeiro tempo. Fez 1-0 com 2 gols anulados. E a outra coisa que eu lembro é assim, tinha acabado de chegar uma set-top box na minha casa. Tô vendo Brasil e Holanda. Tô vendo o Robinho pegar a bola. E começou a ver, todo mundo comemorando. 2 segundos depois, o Robinho tava no meio de campo quase. 2 segundos depois é que eu vejo o gol. Analógico, nesse tempo, era muito mais rápido, porque ele fazia entre as próprias antenas. A TV digital ia pro satélite descer, demorava 2 segundos a mais. Tudo que era... Quando eu tava comemorando, o pessoal já tava choramingando, dizendo que era no lado. Eu falei, cara, assim... Pra mim, o caso foi pior ainda, que eu moro do lado do Alzerão. E aí eu já tinha um spoiler já antes de tudo acontecer. Isso aqui é a coisa mais importante. Se eu não terminar hoje o capítulo, não tem problema. Na aula que vem eu dou um chorinho e já começo o próximo. Então isso aqui é a coisa mais uma das coisas mais importantes para quem for provedor de decisão. ISPs ou AS. ISP vem de Internet Service Provider ou Sistema Autônomo. O que é o Sistema Autônomo? É quem tem os roteadores que decidem as rotas. Como é que ele tem isso? Ele comprou. Eu posso ser um sistema autônomo? Pode. E por que eu não sou? Porque é caro. É muito caro. Ah, mas se eu tiver esse dinheiro eu posso ser? Uhum. E com quem que eu vou competir? Vivo, Oi, Claro e TIM, basicamente. Né? Então, né, os ISPs são divididos por zonas, né? Os ISPs de zona 1 são os ISPs nacionais, né? Aqui tem a Sprint nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, Oi, Vivo, TIM, Claro, né? Eu ia dizer telefone, mas telefone que é Vivo. O que é interessante é o seguinte, as operadoras americanas, elas são de que país? As operadoras brasileiras não são brasileiras. As operadoras americanas são de que país? AT&T é uma empresa dos
Estados Unidos. A Sprint é uma empresa dos? A Virgin é uma empresa dos? T-Mobile é uma empresa dos? A Vivo, espanhola. A Claro, México. A TIM, Itália. E a Oi, Siemens, alemã. Agora vocês entenderam o tamanho do nosso problema. Se o Brasil entra em guerra, você não tem mapa das telecomunicações. As suas operadoras são todas de outros países. E olha que louco, tirando a Claro, todos os outros estão no OTAN. Entenderam o problema? Como telecom é uma coisa estratégica para o país, a gente não tem nenhuma política de telecom real. Que operadora única que é brasileira? Embratel. É a melhor coisa que a gente tem. Eles fazem um trabalho muito bom. Realmente fazem. Mas eles não fazem milagre, né? Na verdade, a gente tem uma operadora nossa. Correios. Não feliz, os Correios alugam a Oi. É questão de sacanagem, né, meu amigo? Pô. Esse aqui é o backbone da RNP. Há 10 anos atrás, a Rede Nacional de Pesquisa. Há 10 anos atrás, olha que interessante. O enlace que ligava a gente a Manaus, tá muito ruim aqui, mas vai dar para ver melhor quando eu passar os slides, era um enlace de 4 mega. Ou seja, as instituições de pesquisa de Manaus, há quase 10 anos atrás, compartilhavam um enlace de 4 mega. Entendem o problema? A UFRJ tem um enlace de 10 GB. Hoje Manaus já está muito melhor servido, tá? Já tem enlaces de giga chegando em Manaus. Aí eu te pergunto, olha aqui como é que é a região sudeste. Olha aqui como é a beirola da região centro-oeste. Sabe da região nordeste? Sabe por que o nordeste está aqui? Porque aqui tem o UFPE. Esse é o único motivo. A UFC está aqui em Fortaleza, a UFPE está aqui, e a UFBA está aqui só porque está no meio do caminho, para chegar na UFPE. A UFC recebe os cabos submarinos. Hoje, toda a nossa tecnologia que vem, todos os cabos submarinos passam por Fortaleza. Ou seja, se você quer ser uma empresa de internet, Fortaleza é um ótimo lugar. A UFPA você tem o CESA, o Centro de Engenharia de Software Avançada do Recife, uma das empresas mais inovadoras de um polo de tecnologia digital bizarro em Recife. E você tem Rio e São Paulo. Cláudio, e Brasília? É porque de lá que sai o dinheiro, né, gente? Então, tem que estar lá. Tem alguma em Campo Grande? Professor, então, para poder parar o Brasil é só na Fortaleza. É. Na verdade, você pode se ligar pela África também, se você quiser. Mas aí não vai ser não. Não, se você cortar Fortaleza, a gente tem um problema muito sério. É engraçado que uma vez a gente teve uma puta instabilidade. O que aconteceu foi um tubarão comendo fio. Há quase 8 anos atrás, 2011, 2012, a gente ficou uma semana sem rede na UFRJ. Os caras mais sinistros da UFRJ, os caras mais resolvedores de treta aqui da UFRJ não sabiam por quê. Demorou uma semana. Um rato tinha ruído a fibra. E esse é o tipo de problema que não é fácil de resolver. Como é que a fibra está subterrânea? Como é que você vai saber que a fibra está ruída ou não? O Gambá é foda também. Não, o Gambá foi na rede elétrica. Um dia eu conto uma outra história sobre gambás. Mas vamos chegar. Então, esses aqui são os ESPs. Os ESPs, eles não funcionam diretamente. Você não está ligado na Vivo, na TIM e na Oi. Você está ligado na Vivo Rio, você está ligado na TIM Rio, na Vivo Claro. E é por isso que até alguns anos atrás, você tinha que pagar roaming. Dá muito? Você passou muito? 5. Dá 5 minutinhos para acabar os AS. E depois eu libero vocês. Tá? Então, na verdade, o que a gente faz é criar ISPs locais ou sistemas autônomos. O que é um sistema autônomo? Isso é caveira. Eu estou gravando para a gente pode ficar tranquilo. Um sistema autônomo é um conjunto de operadores que pertencem a um provedor de serviço. E esses caras são os locais são que atendem os clientes. E esses clientes, os locais são clientes do Zona 3, que são clientes do Zona 2, são clientes do Zona 1. Ou seja, a Vivo Rio paga para Vivo Sudeste, que paga para Vivo Brasil, que paga para Vivo Mundo.
É isso. Então só existe roaming porque essas empresas têm acordos internos entre eles. E isso pode parecer bizarro, mas algumas dessas empresas têm bancos internos. A IBM é uma empresa que tem um banco interno. Então, assim, a gente faz um projeto aqui com a IBM que toda segunda-feira do mês vem um engenheiro da IBM para dar cursos sobre as ferramentas da IBM aqui no ICA. Não sei se vocês estão cientes disso. Né? Então a gente dá as certificações da IBM, os cursos da IBM, todos aqui no ICA, toda segunda-feira do mês. A gente está fazendo agora os cursos de IoT, são gratuitos, abertos, vocês estão convidados se vocês quiserem. É uma vez por mês. Não sei o que vocês fazem na segunda-feira de tarde. A minha aula, estão liberados. Né? E... Até porque eu vou estar lá também, então. Então toda segunda... Segunda-feira de mês. aula. Não diga isso. Não, vai ter o curso da IBM. Not so much. Depende da minha boa vontade. Se eu achar que vocês estão de sacanagem, eu vou estar com a voadora nos peitos. Né? Mas todos esses caras aqui são clientes. Então é isso. Se eu perguntar o que é um sistema autônomo, o que vocês vão responder? Um sistema autônomo é um conjunto de roteadores responsável por uma parcela do roteamento pertencente a um provedor de serviço de internet. Ok isso? Então grava isso, é caveira, tá no vídeo, anota, vai ter a revisão. Eu dou revisão, cara. Você não tem revisão desde a 4ª série primária. Isso aqui é o caminho. Você está no computador da sua casa, você vai jogar tráfego para o seu SP local, o seu SP local vai jogar para um SP de zona 3, de zona 2, de zona 1, eles vão trocar entre si através de acordos muito claros, até que roteamento interoperadora, você quer ter outro tipo de roteamento, que é muito mais baseado em dinheiro do que em qualidade, até chegar no teu amigo. Então, se você tem alguém que está... Então, por que ligar de vivo para vivo é de graça? Porque você está aqui dentro do sistema autônomo. Porque para eles isso não tem custo. Para te fidelizar é mais barato. Agora, se você liga de vivo para claro, eles vão te cobrar, porque eles vão ter que passar por outros ISPs. É isso, não tem mistério. Isso é a coisa mais fácil no mundo. É tão fácil que até o pessoal de informática entende. Chega. Senhores, boa semana para vocês. Vejo vocês na segunda-feira. Sério, preciso de 2 favores teus. Um só tá ótimo. Um só favor e, na verdade, uma outra pergunta.